Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, dando sequência na leitura do livro O Espírito da Verdade. Hoje encabeçamos o capítulo 51, Ternura. E, para a gente entender um pouquinho o que é essa ternura, o que quer dizer, a leitura de hoje é pelo Espírito de Meimei, que traz essa página desse livro. Vamos à leitura e depois a gente vai fazer a nossa reflexão, como já 50 outros capítulos fizemos, ok? Então, capítulo 51, Ternura. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo como se me transportasses a brandos ninhos, desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas no dedo, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagava as minhas mãos entre as tuas e beijava os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregastes a vida. E, até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração, transformando num poema de estrelas. Meimei. Muito bem. Capítulo 51, Ternura, ele faz menção ao capítulo 14, item 3 do Evangelho, honrar pai e mãe. O item 3 fala sobre piedade filial. É lógico que a gente viu esse poema de Meimei, é ela relatando todo esse amor, toda essa ternura que a mãe tem pela filha, mas ela reconhece isso lá na frente, né? Ela conta toda uma história de vida e lá na frente ela repassa essa história, contando tudo o que ela sentiu, tudo o que ela aprendeu, tudo o que ela entendeu sobre vida através das mãos da mãe. Se você se lembra, semana passada nós falamos do quê? De maternidade. Lembra? Nós falamos do tema, o capítulo 50 foi maternidade. E agora aqui ele fala de ternura 51, fazendo alusão do quê? Do filho em relação à mãe. E olha só, o Evangelho vem falar do quê? Esse capítulo faz menção ao quê? Honrar pai e mãe e a piedade filial. E o que ele quer dizer aqui? Só pela carta da Meimei, pelo poema de Meimei, a gente já percebe que é o carinho que os pais têm com os filhos na criação, e depois a gente vê o poema de Meimei retornando esse carinho para a mãe, para o pai, retornando, agradecendo tudo por aquilo. Então, a gratidão dos filhos para com o pai na tenra idade. Ou seja, quando os pais já estão lá no finalzinho da sua passagem terrena, essa gratidão. E aí que entra. Não é uma
retribuição, não é uma troca. É aí que a gente vai aprender da gratidão, essa piedade filial. O que é essa piedade? Essa compaixão de entender que por mais difícil que tenha sido a vida do pai e da mãe na criação dos filhos, eles deram o que tinham de melhor. A gente sabe, e o Evangelho também relata isso, dessas desarmonias que possam existir nesses laços fraternais de mãe com filho, mãe com filha, pai com filho e vice-versa. Mas esse é o processo reencarnacionista. É através dele que a gente vai entender, como a gente já falou lá na maternidade, que tudo isso tem uma razão. Tudo isso faz um sentido. Não é à toa. Então volta nessa situação de pai, filho, de pais e filhos, exatamente para isso. Para exacerbar, para criar esse amor que um dia foi totalmente ausente. E é nessa relação que vai brotar esse amor. Como a gente viu na maternidade e agora como a gente vê como o filho reconhecendo todo o que o pai e uma mãe faz por ele. E repito, por mais difícil que tenha sido a criação, os pais deram o que tinham de melhor. Porque na concepção deles, eles deram o que eles também receberam muitas das vezes. Então, nessa escalada hereditária, que vai passando de pai para filho, eu posso fazer para o meu filho melhor do que os meus pais fizeram para mim. Porque eu sei que os meus pais fizeram tudo o que eles puderam de melhor por mim. E eu vou querer fazer tudo o que eu aprendi com os meus pais de melhor para o meu filho. E assim sucessivamente. Mas tudo pautado no amor, na disciplina, na ética, na moralidade que Jesus nos ensina através do Evangelho. Porque é nesses princípios que eu vou encontrar a gratidão, o amor fraterno, tudo que eu vou encontrar ali. Os princípios básicos de Jesus que a gente, toda terça-feira a gente fala aqui, não faça para o outro o que você não quer para você, perdoe, tolere, paciência. Nesse ambiente familiar que a gente vai aprender tudo isso. E essa piedade filial e essa compaixão não é só o filho dar o mínimo necessário para o pai e para a mãe. É ele retribuir, mas essa retribuição a gente não pode entender como troca, como eu disse. É o reconhecimento da gratidão e um retorno de carinho, de amor por tudo que por nós fizeram. É nesse sentido. Outro dia eu vi uma historinha na internet, é de um autor desconhecido, e deixo aqui os créditos para ele, se caso haja, e que o pai, né, o avô morava com a família. Só que o avô já estava bem de idade. E tinha o netinho que observava tudo, a rotina da casa. E ali na rotina da casa, o vovô já encontrava-se nas suas dificuldades, na sua dificuldade de locomoção, na sua dificuldade de dicção. Já estava naquela, como nós dissemos, na tenra idade. Né? Como a gente brinca, já estava no entardecer de um dia. E com essas dificuldades que ele tinha, na hora de comer, às vezes ele derrubava a comida, às vezes ele derrubava o copo com suco, com água, às vezes ele derrubava o talher. E os filhos dele, vendo aquilo, o que fizeram? Acabaram se incomodando perante as crianças daquele comportamento do vovô. E então tomaram a decisão de um certo dia colocá-lo numa mesa apartada na hora do jantar. E em todas as refeições, o vovô não mais participou das refeições com a família, por conta dessas dificuldades que ele tinha. Porque aquilo estava incomodando o pai, a mãe, os filhos, no caso. Até que um dia, o menininho estava brincando com alguns cacos de um potinho que o vovô havia deixado cair. E ele estava brincando e junto com a massinha de modelar, ele ia colando aquele potinho. E o pai se impressionou, chamou atenção, vendo ele montando aquele potinho, juntando as peças daquele pote e questionou. Falou, o que você está fazendo?
Aí ele falou assim, eu estou preparando, eu estou montando o seu potinho, onde você vai comer quando eu ficar grande. O pai se assustou com essa fala do filho. Mas ao mesmo tempo, ele entendeu que aquela atitude era o exemplo que ele mesmo estava dando. Que ele pegou o pai dele, que já estava velhinho, cansado e tinha suas dificuldades, e o apartou da família, porque a postura dele, não porque ele quisesse, por conta da tenridade, já não tinha mais a mesma praticidade, a mesma facilidade de locomoção, e as coisas caíam da mão dele. Mas o filhinho deu o exemplo. O filhinho mostrou o que era para fazer então. E era o que ele ia fazer com o pai. Porque ele viu o pai fazendo com o avô, então ele também faria o mesmo. Imediatamente, e não por uma obra do acaso, porque a gente sabe que o acaso não existe, mas sim uma resposta certa no tempo de Deus, e ali foi a oportunidade, isso sim, o menininho ensinou ao pai o que o futuro lhe esperava. Só que o pai não queria aquilo. Então, imediatamente, ele recobra sua consciência, ou seja, ele volta e vê a atitude dele de apartar o avô da mesa e faz o inverso. Ele o traz de volta. E a partir daí, ele vai ter a tolerância, a paciência e a compreensão de entender e retribuir todo aquele carinho que lhe foi concedido, todo aquele amor que o pai dispensou por ele durante a vida. Então, vocês entenderam como é que é a vida? A vida é feita de exemplos. E aí tem um grande exemplo que nós devemos entender e seguir. A piedade filial, como diz o Evangelho, não é tão somente dar o mínimo para os pais. Eu visito os meus pais. Eu compro um pãozinho para eles. É o amor envolvido. É a retribuição, é a troca do amor durante toda uma vida de criação como reconhecimento, como gratidão. É isso que vai importar. Essa é a piedade filial. E no livro da Esperança, no capítulo 38, que chama-se Credores do Lar, tem um trechinho que diz assim: busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Então é isso. É a retribuição, é o carinho, é o amor envolvido durante toda uma vida de criação e a gratidão eterna a Deus e aos nossos pais, que sempre nos amaram, com certeza, e fizeram sempre o melhor que podem nessa criação. Leia o Evangelho, eu vou ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.